Fazendo nossa oração, pessoal. Não esquece seu mural da família, bota aí do lado. Vamos lá. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por podermos estar aqui diante da Tua presença, meditando, meu Pai, na Tua santa palavra, que para nós, meu Pai, é como uma lâmpada para os nossos pés, porque nos guia, meu Pai, em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Estamos aqui reunidas, virtualmente, mas em um mesmo propósito. Não importa, meu Pai, a distância, quando estamos reunidas na intenção de te buscar, de te adorar, de aprender mais do Senhor. E quando duas ou mais pessoas se reúnem em teu nome, certamente o Senhor se faz presente, e nós cremos que o Senhor está aqui conosco nesse momento. Por isso nós pedimos que o Senhor venha colocar dentro da nossa mente a tua vontade, e que o Senhor venha abrir também, meu Pai, o entendimento de cada um dos nossos familiares que, pela fé, estão conosco também aqui nessa meditação, ouvindo a tua palavra e participando ativamente. Essa é a nossa fé, meu Pai. E nós cremos que um dia isso será tão real quanto nesse momento, meu Pai, é real a tua presença entre nós. Entregamos nesse momento tudo que somos e temos em tuas santas mãos e pedimos que o Senhor venha usar os nossos lábios, que não deixe ser a nossa carne, mas sim, meu Pai, a tua direção. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, dando continuidade na meditação do livro de João, no capítulo 13, a partir do verso 21. Como é que estão vocês aí de muriçoca? Porque aqui, velho, muriçoca daqui a pouco me carrega. Eu já botei repelente, mas parece que as bichas estão ficando resistentes, viu? Deus é mais. Boa noite. Vamos lá. Versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Bom, Jesus já tinha dito que ele já estava preparando os discípulos para a ausência dele, né? Logo em seguida a sua crucificação e depois a sua ascensão aos céus. Então, ele estava fazendo justamente isso, preparando os seus discípulos, e agora ele vai continuar preparando os discípulos, anunciando a sua morte e mostrando que ele vai ter de ser traído. E esse turbou-se em espírito, em outra versão está angustiou-se Jesus em espírito, a gente já entende que é por conta da previsão que ele tem de ter a sua comunhão com Deus cortada. Por causa do quê? Por causa do meu e do seu pecado. Então, na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Vamos dar uma olhada nos demais evangelhos para ver como é essa passagem, né, de acordo com a visão dos outros discípulos. Enquanto a gente procura aí Mateus capítulo 26, pode falar aí, Rayane. Quando eu meditei nesse versículo, o que veio à minha mente com esse angustiou-se foi por ele saber que a alma de Judas não seria salva. Porque em seguida ele fala aqui que um dentre vós vai trair ele, né? Então eu vi isso como a dor dele de ver uma alma que estava ali perto dele, que estava com ele a todo instante, que iria se perder. Ele veio para salvar a humanidade, mas aquela alma estava perdida. Eu vi dessa maneira. Muito forte, Rayane, muito forte. Concordo que dentro desse turbou-se no seu espírito, tinha um mix de sentimentos, e sem sombra de dúvidas, essa questão a respeito do Judas deve ser ponderada, deve ser realmente considerada com carinho, porque, como a gente vê no início desse capítulo,
João relata que Jesus está amando os seus discípulos e amando até o fim. Não importam as condições desses discípulos, né? Não importa se um vai trair e o outro vai negar. Até o fim, segundo o que diz lá no primeiro versículo, né? Até o fim, ele vai amar esses discípulos. Então, eu concordo contigo, entendeu? Achei uma ponderação muito interessante, concordo contigo, que ele vai sentir essa dor por conta da perda da alma de um daqueles que estava lá do lado dele, né? Pode falar aí, Cristiane. Só acrescentando o que Rayane falou, uma certa vez, o Bispo Macedo, ele falou sobre essa passagem na Bíblia, e ele falou que aquela tristeza que o Senhor Jesus sentiu naquele momento foi essa daí, de ver um discípulo dele, que não é só a traição, mas é para onde vai a alma daquele discípulo. Então, a tristeza que o Senhor Jesus sentiu foi de saber que a alma de Judas, não porque Judas traiu ele, porque Jesus não era sentimental, ele era de fé, mas de saber que a alma dele estava indo para o inferno. Ok, vamos lá. Faz parte esse entendimento da alma dele para o inferno, mas exclusivamente só a alma de Judas eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Porque quando ele vai e morre pelo meu e pelo seu pecado, ele está lembrando de todas as almas que vão ser perdidas, né, sem salvação. Né? De Judas aqui estaria sendo, vamos dizer assim, a primeira, né, desse momento em diante, mas não seria a única. Quantas outras, né, até hoje estão se perdendo. E essa dor do Senhor Jesus, até hoje, é latente, né? Então, eu não imagino, não penso dessa forma que foi só por causa do Judas, mas é muito interessante, nunca pensei dessa forma. A dor dele de perceber que o Judas estava se perdendo. Ainda que ele estivesse até o último segundo dando oportunidade para o Judas se arrepender. Ainda que ele cometesse o que ele cometesse, ainda que ele fizesse o que deveria ser feito. Mas haveria oportunidade de arrependimento e perdão, mas ele desprezou, né? Vamos dar uma olhada em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, ele vai dar a última chance para ele quando ele dá aquele bocado molhado, a gente vai ver mais na frente. Mas ele já tinha consciência, a presciência, a onisciência de que Judas não teria salvação, de fato. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, né? O motivo do sacrifício, remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, a gente vai ver aqui a instituição da Santa Ceia
não necessariamente como ritual religioso, mas como algo que venha nos fazer lembrar que ele morreu por nós. Quando a gente tritura aquele pão entre os nossos dentes, a gente está fazendo o que aconteceu com o Senhor Jesus. O corpo dele foi triturado, né? Chicoteado, rasgado, perfurado. E quando a gente toma do cálice, a gente bebe daquele sangue derramado por nossa causa. Dá uma olhadinha agora aí em Mateus, no capítulo, Marcos, capítulo 14. Marcos 14. A partir do verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Ou melhor, a partir do 20, é lá de cima, né? Desculpa aí. A partir do 20, não. 22, não, 22, é isso mesmo. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Percebam que a descrição de Mateus e de Marcos é muito parecida. Vamos para Lucas. Lucas no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. A partir do verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então, a gente vai ver passagens, tá certo, dos evangelhos, falando a respeito de um mesmo assunto. Vocês vão ver que eles abordam de formas um pouco diferentes, mas João é o que aborda de forma mais diferente e, no meu entendimento, de uma forma mais profunda. Tá? Então, voltemos aí para João, e aí a gente vai agora olhar aí verso por verso. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos, a partir do 22, duvidosos sobre de quem ele falava. E aqui eu fiquei me perguntando, eu imagino que vocês também devam já haver pensado isso. Se alguém chega e me acusa de alguma coisa, ou deixa no ar uma acusação, e eu começo a me perguntar: poxa, será que fui eu? Ou será que serei eu? Então, na verdade, eu tenho dentro de mim algo que me condene, né? Então, esses discípulos, eles não estavam 100% convictos de que eles estavam 100% convertidos, ou pelo menos 100% preparados para o que estava por vir, né? Tanto que eles ficam em dúvidas: meu Deus, será que sou eu que vou trair o Senhor Jesus? Então, dentro deles deveriam ter questionamentos, dúvidas, né, indagações, que os levaram a pensar dessa forma nesse momento. Pelo menos 3 dos evangelhos, né, falam que eles ficam lá se cogitando: poxa, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Então, revela que eles têm consciência da falabilidade deles, né, a capacidade que eles têm de realmente se tornarem falhos, falíveis.
E isso eu acho interessante porque, nesse momento, parece que há dentro deles uma certa humildade. Acho que esse seria o termo. Se vocês discordarem, comenta aí. Né? Haveria dentro deles uma certa humildade em buscar reconhecer onde foi que eu errei ou onde é que eu posso errar. Né? Eu acho isso bem interessante. Não é o comum das pessoas. O comum das pessoas é dizer, que nem Pedro, não, eu vou contigo onde quer que o senhor vá. Né? Impossível, eu jamais te abandonarei. Mas nesse momento aqui, todos eles estão questionando a si mesmos e vão questionar também ao próprio Jesus. Senhor, sou eu? Mas dentro deles eles estão também pensando, meu Deus, será que sou eu? Fala aí, Martiane. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direito? Sim. Tá me ouvindo? Na minha Bíblia tá falando de uma forma um pouco diferente, né? Na minha Bíblia tá falando assim, então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Aí, tipo assim, no caso que eu entendi, eles estavam olhando uns para os outros e se questionando, será que é fulano? Será que é Beltrano? Tipo assim, uma incógnita, né, no caso. E aí eu lembrei tem até um filme bem famoso que retrata isso, Apóstolo Paulo, né, A Última Ceia, Apóstolo Paulo, alguma coisa assim, que o filme, ele foca bastante nessa cena. E aí eles começam cada discípulo é como se não tivesse mais ninguém, mas só aquele discípulo e Jesus na frente dele. E Jesus falava aquela frase e ele vinha à mente, né? Mas será que é eu? Porque eu fiz isso, isso e aquilo. Aí depois já ia outro discípulo, Jesus repetindo a frase e como se tivesse só outro discípulo diante de Jesus. E aí eu penso dessa forma que, na verdade, não era questão deles duvidarem de si mesmos, mas de eles quererem saber qual que seriam aqueles e duvidar uns dos outros, né, nesse caso. E também tem até a questão de que realmente eles não eram convertidos, e a gente sabe que eles não eram convertidos, e o Senhor Jesus já bateu em alguns versículos, mostrou isso, que eles não eram convertidos, até por algumas atitudes deles. E é isso aí, é meu ponto de vista. Beleza. Dona Maria. Olha, eu acho assim que a dor dele foi como você fala no início. O que é que diz no início? Jesus amou seus discípulos até o fim. Então, Judas era uma pessoa que estava ali com ele, entende? Era uma pessoa do entorno dele, certo? Uma coisa, digamos assim, um membro, um evangélico de qualquer outra denominação, daí Lília, vamos dizer. Outra coisa é um evangélico da Universal e outra coisa é uma de nós, é um Marcelo, uma pessoa que está no entorno dela, que faz parte de um grupo, o grupo do sacrifício, o esposo. Poxa, é uma pessoa que está no entorno dela, que ela tem mais, como é que eu vou dizer, amor mesmo, mais intimidade, mais tudo. E essa pessoa vai e traz. Isso é uma dor muito grande para Jesus. Afinal, ele tinha o lado humano dele, né? Então, para ele, foi um negócio assim muito coisa. E também essa questão de como Marciano disse, eles não eram convertidos. Então, eles não tinham segurança. Nós não temos segurança. Ah, eu sou batizado pelo Espírito Santo. E aí? Você peca amanhã. Você tem que estar vigiando. E aí eles ficaram naquela coisa, meu Deus, será que vai ser justo eu que vou trair Jesus? Eles ficaram, como é que eu vou dizer, angustiados, com medo de serem eles os que justamente iriam fazer essa barbárie, sabe? Porque eles não eram convertidos, eles tinham medo de cair, de tropeçar. Eles tinham. Mesmo Pedro, com toda aquela segurança dele, porque não sei o quê.
ele também tinha dentro dele, ele sabia que ele, né, também não estava tão preparado assim. Eu acho que era isso. Eu acho que eles não desconfiavam dos outros, eles desconfiavam de si próprios, eles tinham medo de si. Ok. Vamos à frente, vamos à frente. Versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. E aqui a gente tem uma concordância geral entre os estudiosos de que esse é o próprio João. Ele não refere a si mesmo, né, não descreve a si mesmo, contudo, as pessoas, né, os estudiosos acreditam que é João, e parece muito mais lógico também que seja João, tá certo? Por ser um dos discípulos mais novos, né, ele estava ali bem perto do Senhor Jesus, cabe bem essa figura, né, de um adolescente lá recostado àquele que é um mestre. Aguenta aí, Fernanda, aguenta aí. Vai dar tudo certo. Então, Simão Pedro perguntou, ou, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele e de quem ele falava. Quando Pedro faz isso, né, a gente tem novamente essa ideia de que possa ser provavelmente mesmo João, porque andavam muito os três, né, esses três discípulos, João, Pedro e Tiago, eles andavam sempre perto de Jesus, parece que era assim, sabe, o grupinho, a patotinha dos discípulos que eram mais próximas do Senhor Jesus. Provavelmente pela disposição deles em querer aprender, em querer servir ao Senhor Jesus, pela forma como eles eram, como podemos falar, rigorosos, né, na questão da defesa da palavra do Senhor Jesus. Eles eram uns dos que eram mais firmes em defender o Senhor Jesus, tá certo? Tanto que a gente vai ver o Pedro dizendo, né, que é capaz de morrer por Jesus, ele vai lá cortar, ferir a orelha do Malco, tal, e a gente vai ter em outra situação o João e o Tiago perguntando a Jesus, e aí, Jesus, o senhor quer que a gente peça para cair fogo dos céus e consumir aqui essa vila, uma vila que não tinha recebido o Senhor Jesus e seus discípulos? Então, eles eram muito violentos, vamos dizer assim, acho que é o termo mais certo, eles eram violentos. Mas deles três, tá? Dos 12, melhor dizendo, eles três eram os que ficavam mais próximos de Jesus. Quando a gente vai lá no momento da transfiguração, tá eles três. Quando Jesus vai para o Getsêmani, tá eles três. Quando tem a cura da filha de Jairo, tá eles três. Né? Então, são os mais próximos. Então, tinha essa liberdade entre o Pedro e o João de pergunta aí ao mestre, você que está mais pertinho, de quem é que ele está falando. Né? Vamos lá. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é este? Então, né, estava lá indagando, quem é? Jesus respondeu, ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei, ou na sua versão pode estar o bocado molhado. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quando ele dá esse bocado, pessoal, que na verdade é um pedaço de pão molhado no vinho, quando ele faz isso, ele está praticando uma ação que é muito comum até os dias de hoje no Oriente, que seria aquele ato de prestigiar, de dar honra àquele convidado, àquela pessoa que está sendo mais, de fato, honrada, né? Aquela convidada especial. Eu imaginei que seria algo muito parecido com a gente aqui no Ocidente e o primeiro pedaço do bolo no dia do seu aniversário.
Para quem é o primeiro pedaço do bolo? Para aquela pessoa que você considera mais, que você tem mais intimidade, tem mais apreço, né, que é mais importante na sua vida. Então, a gente vai e separa aquele primeiro pedaço de bolo para aquela pessoa. Seria mais ou menos isso, dentro desse contexto, nesse momento da ceia. Então, ele vai lá e dá esse bocado para Judas. E se a gente pensar direitinho, isso vai provavelmente causar um certo desconforto ou uma perturbação na mente dos demais discípulos que veem isso, ou melhor, aparentemente só João tem ciência disso, porque ele só fala com João, né? E aí ele vai lá e dá o bocado. E em primeira instância, nós sabemos que Judas já estava com seus planos, etc. Por que a gente sabe? Porque a gente já leu o texto, a gente já conhece a história. Mas eles lá ainda não sabiam o desfecho de Judas. Quem era aquela pessoa que tomava conta da bolsa? Era Judas. Você deixaria um ladrão tomando conta da sua bolsa? Não. Ninguém tinha essa consciência de que Judas era ladrão. Jesus sabia que Judas era ladrão. Mas os outros discípulos não tinham essa consciência, né? Então, quando eles veem o Judas, na verdade, é um cara acima de qualquer suspeita. É um cara que goza de relativa proximidade e intimidade. Já falei com vocês, dentro dos evangelhos, né? O primeiro nome mais citado dos discípulos é Pedro, o segundo é Judas. Dentro dessa situação, Judas é o único judeu dentre os discípulos, os outros todos são galileus. Judas é aquele que representa, de fato, Judá, vamos dizer assim, né? Os judeus, representa a tribo de Judá. Judas é aquele cujo nome, a raiz é de Judá, né? O termo Judas vem de Judá. Então, Judas era aquele cara que ninguém esperava que fosse o traidor. Judas era um cara que, na verdade, ele tinha zelo por Israel. Judas não era um malfeitor, em princípio. Sabemos que ele era ladrão, oportunista, né, pela situação, mas ele queria as coisas boas para Israel. Né? Não era um cara de todo degenerado. Quando Jesus escolhe esse homem, ele escolhe para dar oportunidade para Judas. Né? Judas vai acabar fazendo o que faz, né? Bem posicionada aí, Maiana, né? Judas significa exaltação a Deus, né? Então, ele vai representar justamente os judeus que rejeitaram Jesus. No meio dessa caminhada de Judas, eu realmente acredito que ele acreditou em Jesus como um Messias político. Eu acredito muito nisso. E que no meio da caminhada, quando ele percebe que Jesus está dizendo que vai morrer e não vai concretizar o desejo, o anseio daquela nação, né, de formar um novo Israel, né, se vai morrer, ele não vai formar um novo Israel. Então, naquela história toda, Judas vai ficando meio que frustrado, decepcionado, já tinha levado aquele chabu lá no dia que Maria de Betânia derrama o unguento sobre o Senhor Jesus, né? Já tinha tomado aquele chabu lá, já ficou meio chateadinho, e o que corre adiante é essa frustração com a expectativa que ele tinha a respeito de Jesus, né? Que seria o libertador de Israel, e olha, não vai se concretizar, ele está dizendo que vai morrer. Então, talvez até tenha passado pela cabeça de Judas que Jesus já não era realmente o Messias. Pode ter passado isso pela cabeça dele. É muito complicado a gente entrar na mente de Judas. Sinceramente, eu acho muito complicado. Porque ele esteve tão perto do Senhor Jesus, ele esteve tão próximo de tantos sinais, e ele acaba se pervertendo por muito pouco. Tanto que no final ele reconhece que o que ele fez foi uma grande besteira. Ele vai lá e tenta desfazer, né, o que ele fez. Depois ele vai tentar conversar com os fariseus, devolver o dinheiro e dizer, não era bem isso, solte ele. Mas aqui nesse momento, né, tem um
um quê de frustração dentro dele que o leva a fazer isso, certo? Então, dentro do Mateus, né? Ele, ou é Mateus, ou é o Marcos, agora já não lembro mais, mas nos outros evangelhos a gente acabou de ver que há um momento em que ele chega e ele pergunta, Senhor, porventura sou eu o traidor? Dentro dele já tinha armado tudo, ele já tinha recebido inclusive as 30 moedas de prata, ele sabia muito bem, né, que dentro dele tinha o projeto da traição, né? E ele vai aqui ironicamente, né, ardilmente, e faz esse questionamento para o Senhor Jesus, como se estivesse testando Jesus, né? E Jesus, enfim, está lá dando mais uma oportunidade, como no início desse capítulo, amando Judas até o fim. Pode falar aí, Cristiane. Essa passagem é mais uma prova, assim, do amor que o Senhor Jesus, ele tem. É tamanho, é tão grande o amor que o Senhor Jesus, ele faz de tudo para nos salvar até no último momento. O Senhor Jesus não é tipo assim, deu a palavra e orientou, a pessoa não deu ouvidos, ele larga de mão. Não, ele vai até o último momentinho para salvar uma alma, porque ele demonstra aqui com Judas, porque a partir do momento que ele teve aquela atitude de colocar na boca de Judas, que ele estava honrando Judas com aquela atitude, tipo assim, tá dando uma chance de Judas se redimir, porque Jesus queria salvá-lo. O Senhor Jesus não queria que ele fosse para o inferno, né? E ali deu mais uma chance para ele se arrepender. Tamanho o amor que Jesus tinha. Então, era tipo assim, Senhor, Pai, eu vou dar só mais uma chance, vai que ele se arrepende, vai que aconteça. Então, esse amor que o Senhor Jesus tem por nós, ele vai estar lutando por nós, vai estar cuidando da gente e vai tentando salvar uma alma, seja ela de quem for, até no últimozinho momento. A minha mãe é uma bênção, minha mãe é uma mulher de Deus, assim, amém, graças a Deus, assim, sabe? Mas uma vez ela falou uma coisa e foi muito pesado, e eu sei que naquele momento a consciência dela pesou. Que a gente assistindo jornal às vezes não dá para assistir, né? E aí o cara, não sei se ele roubou, se ele matou, aí acho que mataram ele, e minha mãe foi e falou assim, poxa, bem feito aí e tal. Aí na mesma hora que minha mãe falou assim, foi tão chocante aquilo, foi tão chocante ouvir dela que eu e a minha irmã olhamos juntos e falamos assim, mãe, como é que a senhora fala isso? Aí, tipo assim, o mundo dela caiu. Por quê? Poxa, eu tenho certeza que não era isso que Jesus queria, entendeu? Então, eu tenho certeza que, gente, por mais estrupador que for, por mais assassino, Jesus quer aquela alma. E se ele puder salvar aquela alma no último momentinho, ele faria. E ele tentou aqui na Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? É para remissão dos pecados, é para a gente ter uma nova aliança com Deus. E o Senhor Jesus deu essa chance para Judas também. Na hora que ele vai lá e faz essa honraria com Judas, ele está dizendo para o Judas, você é importante para mim. Eu te considero. Eu te amo. Né? Ainda que, como eu já falei, que ele fizesse tudo o que ele tinha de fazer, acabou, tinha de fazer. Mas ainda assim, Jesus estava dando a deixa. Isso é importante para mim. Tem problema o que você vai fazer. Você continua sendo importante para mim. Né? Se ele tivesse se apegado a essa deixa, a essas palavras do Senhor Jesus, o vacilo é que ele deixou Satanás entrar e fazer morada. Aí ficou realmente estreito, né, velho? Então, vamos lá. Então, respondeu Jesus, ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei, e quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás.
Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa, né? Ou como está aqui em outra versão, está repreendido. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, pessoal, eu achei isso aqui interessante, fazer abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre essa questão da Santa Ceia. Essa questão da Santa Ceia, como o Cristiane falou aí, né? A Santa Ceia é para a remissão de pecados. Eu entendo que ela deve ter simbolado aí nas palavras, mas não é bem isso, porque a Santa Ceia não tem o objetivo de remir pecado. Remissão de pecado é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Porém, a Santa Ceia é o momento onde você está fazendo aquela introspecção e participando, né, do corpo e do sangue de Cristo. Necessariamente, esse ato não libera perdão. Não é isso que libera perdão. O que libera perdão é Deus, né? O que libera perdão é o Senhor Jesus, Espírito Santo. Mas Santa Ceia necessariamente não é uma instituição que tenha esse poder. Mas tem, sim, um poderio, um símbolo de nos fazer lembrar, poxa, ele foi moído como esse pedaço de pão, né? O sangue dele saiu do corpo dele da mesma forma como eu bebo isso aqui agora. Então, é uma memória, é para que a gente não esqueça que ele deu seu corpo, que é vida, deu seu sangue, que é vida, por nós, né? E sendo que, sim, o sangue dele foi derramado como sacrifício, né? Como para, de fato, remissão de pecados. Mas é o sacrifício do Senhor Jesus, tá certo? Vamos fazer um adendo aqui para falar um pouquinho dessa questão da Santa Ceia, tomada de uma forma indevida. Você vê que ele participa desse momento e dentro de Judas, com certeza, o que tem dentro dele não é bom. Ainda que Jesus o ame, o que tem dentro dele não é puro. Assim que ele toma essa ceia, Satanás entra. Satanás, pessoal, já estava em redor dele, dando a ideia. Mas nesse momento aqui, a Santa Ceia é um negócio tão forte, que nesse momento aqui, como ele toma a ceia indignamente, como a gente costuma falar, Satanás entra no corpo. Não entrou na mente, não entrou no corpo, né? Com malicuia. Fala aí, Martiane. Enquanto Martiane vai falando, aí vocês abrem 1 Coríntios, capítulo 11. Poxa, dona Lília, eu acabei de abrir. Muito forte. Esse versículo. Mas eu também lembrei de outro, né, que está lá também no livro de Coríntios, também, 1 Coríntios, capítulo 10, lá no versículo 21, que fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E eu vi esse ato, eu não sei vocês, mas eu, hoje pela manhã, eu lembrei, né, dessa situação aí, e eu tive o seguinte entendimento, né? Eu não sei se vocês já viram, com certeza vocês já viram, né? Mas outras pessoas que vão assistir essa meditação provavelmente não. É a pessoa manifestada na mente, certo? A gente sabe que o mal está ali, né? Ali dominando a mente da pessoa, ali quando ela está manifestada. E ela não tem total controle daquilo, certo? E eu vi, né, nesse momento, eu consegui entender o seguinte, que o demônio estava ali na mente de Judas, só esperando o momento para manifestar por completo. Tanto que quando Jesus foi lá e deu pão e o suco de uva e ele comeu, pronto, manifestou por completo. Então ele foi fazer o que ele tinha que fazer, que a gente já sabe. E eu lembrei também daquela passagem que fala dos demônios na manada de porcos. Não sei se vocês lembram, que quando eles falam assim, porque vieste nos atormentar antes do tempo, e Jesus, de repente, ele dá uma palavra, né? Ele fala, nos manda para os porcos, ele fala, vai. Quando ele fala assim, vai,
De repente, eles saem lá desbanderados, os porcos caem lá no precipício, enfim, morrem. E me lembrou muito essa situação, né? Quando ele fala assim, vai depressa, faz o que você tem que fazer. Ali o Senhor Jesus ele já estava já dando a ordem, porque ele já estava já, entre outras palavras, ele estava sendo culpado, porque é como a gente vai ver aí nesses versículos aí que Dona Lília vai ler, que quem faz isso indignamente é culpado pelo próprio sangue e pelo próprio corpo do Senhor Jesus. Ali, o Senhor Jesus já estava dando a última palavra, você vai ser condenado, porque você está levando o filho tem até o versículo falando, né, maldito é aquele por quem o filho do homem, né, vai ser, enfim. E eu vi isso muito forte de uma maneira bastante espiritual. Ali, o Judas, não, tipo assim, Jesus não estava mais falando com o Judas exatamente em si, mas ele estava dando a ordem para o mal, o espírito que entrou dentro dele, fazer logo o que tinha que ser feito. Né, porque ali tomou 100% de Judas, né? Estava na mente e foi para todo o corpo, como a senhora falou, e é isso aí. De repente, inclusive, Jesus aqui não estava nem falando necessariamente com Judas, mas diretamente com Satanás. Tem uma coisa aqui que eu acho interessante, depois eu vou compartilhar com vocês para ver o que vocês pensam a respeito também. Né? Vamos aproveitar aí o que Martiane falou, tá? Aí vocês pegam 1 Coríntios 10, no verso 16, que está assim, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Eu procurei saber, pessoal, o que significa comunhão, literalmente. E eu achei o seguinte, vou falar aqui para vocês. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas em harmonia. Partilhar experiências e viver em união. A primeira definição é que eu acho bem mais forte, bem mais interessante. Quando pessoas juntas fazem coisas em harmonia. Então, poderíamos estar, por exemplo, né? Limpando um quarto, né? Vamos arrumar um quarto, vamos. Cada uma vai fazer um negócio. Mas não estaríamos em harmonia se, por exemplo, não, vamos usar aqui esse produto. Não quero esse produto. Vamos começar limpando o chão. Não, vamos começar limpando as paredes. Então, não haveria uma comunhão e não haveria, de fato, não haveria uma harmonia, melhor dizendo. E sem uma harmonia, não ia haver comunhão. Esse termo harmonia, eu acho fantástico. E essa é a questão que a gente tem que levar quando a gente toma a ceia. Nós estamos em harmonia com os preceitos de Jesus, né, com as ideias, com a mente de Cristo. Isso é que significa estar em comunhão. E a Santa Ceia vai nos permitir justamente ter esse momento de comunhão, onde vamos refletir se a nossa mente está igual à mente de Cristo. Naquele momento, se a gente percebe que algo nos acusa, temos consciência que estamos fazendo algo errado, né, que destoa daquilo que Jesus pregou para a gente, então vou largar isso aqui de lado e agora vou me aperfeiçoar um pouquinho mais. É uma caminhada diária, pessoal, né? Nada de vez, mas cada dia um pouco mais. Então, agora a gente vai para o capítulo 11, de fato, no verso 23. A gente vai ter o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos continuar aí. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, a nova aliança agora é diferente da velha aliança. A velha aliança era aquele cerimonialismo, né? Os rituais judaicos. A nova aliança agora é através do Senhor Jesus, através do seu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê?
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o pão, ou comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É como se estivéssemos crucificando mais uma vez, né, o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, quando ele fala que existem muitos fracos e doentes dentro da igreja, porque essa palavra aqui não é para os gentios, isso aqui, 1 Coríntios, é para uma igreja que já foi formada. Ele não está falando, não está fazendo uma nova pregação para pessoas simplesmente gentios, não. Aqui já são cristãos em uma igreja recém-formada. E ele agora está orientando, olha, vocês estão desenvolvendo, né, estão crescendo, mas, olha, vocês estão desviando e falhando nisso aqui, estão comendo, bebendo da Santa Ceia indignamente. Por quê? Porque a mente de vocês não está em harmonia com a mente de Cristo. E quando vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso para a própria condenação de vocês. Então, ele dá esse alerta e diz, e vocês que estão fazendo isso, vocês são extremamente, né, fracos. Como é que ele diz aqui? Verso 30, né? Fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem no sentido de que não estão atentos, alertas, né, para os sinais da salvação. Então, esse comer da Santa Ceia, beber da Santa Ceia, participar da Santa Ceia indignamente, realmente tem um peso muito grande. Quando a gente tem, por exemplo, uma ceia, como agora da virada do ano, né? O pastor não impõe necessariamente limites, né? A ceia está aberta para todos. Então, aquela ali é uma oportunidade para que as pessoas venham ter essa experiência, como é participar da ceia. Mas a ceia, de fato, é aquela onde a gente pensa, medita, reflete. Eu ainda estou em harmonia com Cristo? Eu preciso entrar em harmonia com Cristo? Não estou em harmonia com Cristo? Não estou, não beba, porque vai ficar fraca e doente. Ah, não, estou em harmonia com Cristo, vá em frente. Isso vai fazer com que fique firme dentro de você a consciência de que Jesus morreu por causa do seu pecado. Então, volta aí para João. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isto. Então, ele falou, né, com Judas, e que eu realmente acredito que ele falou, na verdade, com Satanás, e as pessoas não entenderam, aqueles discípulos não entenderam, para vocês verem como Judas era um cara acima de qualquer suspeita. Ele já tinha dado a dica para João, né, e ainda assim, não caiu a ficha nem do próprio João. Bom, pelo menos aqui não fica claro que João está ciente disso. Né? Fica claro que Jesus está ciente de que Judas é o traidor. Mas perceba que Judas é um cara acima de qualquer suspeita. É um cara realmente considerado. E pela honra que o Senhor Jesus deu a ele nesse momento, as pessoas, os discípulos não acharam isso uma coisa arbitrária, estranha. Eles concordaram, né? Não se fala muito sobre o papel de Judas no meio dos discípulos. Quando a Bíblia fala dos pontos negativos. Mas, enfim, se a gente for olhar, caramba, ele é o cara que está com dinheiro, ele é o tesoureiro, ele é o cara que está tomando conta, né, das minhas finanças, da minha riqueza. É um cara que, em princípio, eu confio, né? Enfim, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso, porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa,
Jesus lhe tinha dito, compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres, né? Então, eles ficaram lá na dúvida, o que foi que aconteceu? Por que ele tinha que sair depressa, né, no meio da ceia? Ele, então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. E quando a gente vê essa menção do era noite, a gente vai lembrar de João, capítulo 9, verso 4. Pula aí 2 folhinhas para a gente conferir. João 9, verso 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Essa noite não é que significa a noite do tempo, momento da lua, ausência do sol, mas é o momento em que Satanás ele vai ter sua oportunidade. Né? Esse é o momento das trevas, esse é o momento do inferno. Tá? E é aqui que logo mais eu vou querer entrar com vocês. Portanto, volta aí para João 13, verso 31. Portanto, tendo eles saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Pessoal, o que eu achei aqui interessante, uma coisa que eu também nunca tinha parado para pensar, não sei vocês aí, mas até onde Satanás sabia que Jesus tinha de ser morto? Eu vou lhe ser sincero. Eu sempre pensei que o diabo sabia que Jesus tinha que ser morto. Eu sempre achei que o diabo tinha consciência de que esse era o plano original de Deus. Porque nesse momento aqui, o que acontece é o seguinte, Satanás entrou em Judas e caiu fora do cenário. Né? Na minha cabeça, foi levar Judas a concretizar aquilo que era para fazer. Então, ele ia lá chamar a guarda, né, para levar os guardas até onde o Senhor Jesus estaria, tal, tal, tal. Então, o diabo vai junto. E aqui a gente não tem mais a presença do diabo, mas sim dos discípulos. Se alguém pensar diferente, fala aí, tá? E ele chega e vai agora revelar para os discípulos o que vai acontecer, porque o diabo não sabe disso. O diabo não sabe que a cereja do bolo é que, de fato, Jesus morra. Né? O diabo quer matar Jesus. Mas se ele tivesse consciência de que a cereja do bolo, do grande plano de Deus, né, o grande plano da salvação, era que Jesus morresse, então, por que ele está aqui correndo atrás de que Jesus morra? Dá para entender? Para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, quando Jesus espera que Judas caia fora, ele começa a falar, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Eu fui atrás desse conceito glorificado, que significa glorificar. Vou trazer para vocês aqui também. Né? Atribuir a alguém glória eterna. Bom, por que ele agora vai receber essa glória eterna? Porque ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele está sendo obediente à vontade do Pai. Então, essa questão da glória está intimamente ligada com a questão da obediência à vontade do Pai. No momento que ele está aqui obedecendo, ele vai ser glorificado pelo Pai. E quando ele for glorificado, o Pai também vai ser glorificado nele. Vai ser exaltado, né? Vai ser honrado. Imaginou? Você tem aí, vocês aí mães, né? Tem seus filhinhos, e aí você vê que seu filho passou de ano. Como é que você se sente? Né? Cheia de si. Pô, meu filho passou de ano, passou direto. Não precisou ir para a recuperação. Né? Você se sente alegre, feliz, né? Você se sente honrada, você se sente orgulhosa. Enfim, imagino que seja a mesma coisa aqui com Deus. O filho dele vai ser glorificado, ele também vai ser glorificado no filho. Né? A honra que está sobre o filho vai estar também sobre o pai, e vice-versa. Então, ele começa a declarar isso para os discípulos. Agora chegou a hora. Antes não era a hora, naquela hora não era a hora, eu fugi, que não era a hora, mas agora é a hora.
Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e imediatamente o glorificará nele. Dará essa glória eterna, dará essa honra para todo sempre, tá? Como é conquistada essa glória pelo Senhor Jesus? Através da sua obediência a Deus. E nós, como é que nós glorificamos a Deus? Da mesma forma, obedecendo a Deus. Quando a gente faz o que Ele quer, obedece, pronto, nisso a gente está glorificando a Deus, né? Por isso até que tem uma passagem, eu não peguei, deixa eu ver se eu peguei, não tenho certeza, mas abre aí, pessoal, é 2 Coríntios, não sei se é essa realmente. Vamos ver, 2 Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, 17 e 18. É, isso aqui mesmo, ó. 2 Coríntios, todo mundo? 2 Coríntios 3, 17, 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Espírito com letra maiúscula, estamos falando aqui do Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para quê? Para você escolher. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. O que é essa transformação de glória em glória? Essa mudança que acontece dentro da gente, que faz a gente mudar as nossas atitudes, e com a mudança das nossas atitudes, nós estamos glorificando a Deus. Então, eu bebia de me embriagar e cair pelo chão e ficar envergonhando, não só a mim, como meus pais, como minha família. Coisa vergonhosa. Perdi a minha consciência, não fazia as coisas corretas, às vezes nem lembrava o que fazia, e envergonhava o próprio Deus. Entendi a palavra de Deus, abandonei essa prática, e tudo que eu faço agora é consciente, eu não perco mais minha consciência com o uso de droga, de bebida, de qualquer coisa. Mantenho minha consciência, e dentro da minha consciência sã, eu vou agora tomar as atitudes corretas, coerentes, não vou mentir, não vou roubar, pronto, de glória em glória. Toda vez que eu mudo com o meu comportamento, eu me assemelho cada vez mais ao Senhor Jesus, né? Como que se eu estivesse me olhando no espelho, e eu vou assumindo cada vez mais essa imagem de Deus, e de glória em glória, né? De obediência em obediência, dá para entender isso aí? De obediência em obediência, a gente vai se tornando segundo a imagem de Deus. Volta aí para João, verso 33. Verso 33, filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu também agora vos digo. Quando ele começa aqui, pessoal, filhinhos, aqui ele está começando a sua despedida, literalmente. Ele fala que eu tenho ainda um pouco de tempo com vocês. Então, até que os guardas venham me prender, eu ainda tenho esse tempo com vocês. Esse discurso ele vai levar até meados lá do capítulo 16. É como se fosse uma carta de despedida, sendo que ele está orientando, exortando, disciplinando, deixando tudo muito claro para que esses discípulos sejam fortalecidos, ainda que a gente perceba, que a gente saiba que cada um vai para um canto, né, e ninguém vai ficar perto dele, a não ser João, e mesmo assim, seguindo a distância, tá certo? Então, ele vai ser abandonado por todos, mas essas palavras depois vão ficar ressoando dentro de suas mentes, e eles vão ser edificados. Enfim, essa aqui é a primeira igreja, né? E foi uma igreja forte e poderosa. Então, filhinhos, aí ele começa a sua despedida, ainda por um pouco eu estou convosco, vós me buscareis, vocês vão me buscar, vocês vão me procurar, mas é como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir.
eu também digo a mesma coisa para vocês. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vós também vos ameis uns aos outros. E aqui ele sim, pessoal, ele dá um novo mandamento. Um mandamento que resume praticamente todos os outros 9 mandamentos lá do Decálogo, né? Os 9, o primeiro não é abstraído de forma nenhuma, amar a Deus acima de todas as coisas. Todos os outros resumem-se em você manifestar seu amor para o próximo. Só que não é manifestar o seu amor para o próximo que ele está falando aqui. Ele está falando da gente amar o próximo como ele amou a gente. Não é como eu acho que eu deva amar o próximo, porque o próximo é uma pessoa legal comigo, porque o próximo me beneficia de alguma forma, né? Porque eu tenho afeição pelo próximo, eu tenho atração pelo próximo. Não, ele não está falando isso. Ele está falando de que a gente desenvolva um amor, como Fernanda falou aqui agora, um amor sacrificial. E isso a gente vai perceber que o grande acréscimo nas leis que Jesus vai trazer, né? E isso aqui é a grande dificuldade da humanidade. Porque amar o próximo como o Senhor Jesus nos amou não é coisa fácil. Porque quando a gente olha os defeitos alheios, né, a gente fica lá apontando, julgando, condenando, e isso é natural de todo ser humano. Eu não julgo, mentira, julga sim, né? Nós fazemos isso e muitas vezes é necessário que façamos. Já vimos lá em algumas passagens da Bíblia que é necessário que julguemos o nosso próximo, mas não com a intenção de terminar de enterrar, mas sim com a intenção de alertar. A gente julga, percebe, vai lá e faz o alerta. Enfim, o que Jesus está falando já é outra história. Não é realmente para julgar, é ir lá e ajudar. É você se negar para você poder beneficiar aquela pessoa, ainda que haja até prejuízo para você. Ou vocês não acham que houve prejuízo para Jesus? Houve para caramba. Mas teve o benefício infinitamente maior do que todo o prejuízo que ele sofreu, toda a humilhação que ele passou, toda a dor que ele sentiu em carne, né? E sem falar da dor psicológica, né? Espiritual, de se sentir desligado, desconectado com o Pai, ainda que fosse por algumas horas, por alguns dias. Tá bom? Então, vale a pena amar ao próximo? Muito. É a coisa mais fácil do mundo? Não. Talvez de todos os mandamentos que a gente tem na Bíblia, esse daqui seja o mais difícil. Porque você não desejar o marido do próximo, da próxima, né? O marido da próxima, tudo bem. Mas você amar a próxima como Jesus te amou, não, não é assim tão simples, não é tão fácil. Mas é o que ele chega e deixa aqui, um novo mandamento vos dou, tá? Era algo que não era praticado, né? O que era praticado era esse amor convencional que a gente tem, mas o que ele está falando é de um amor, de fato, sacrificial. Fala aí, Cristiane. Só completando essa frase aí de amar o próximo. Às vezes, amar o próximo é negar nós mesmos, porque você tem que amar, orar, mas não orar com palavra, a gente pode dizer, não orar, tipo assim, só para obedecer o que está escrito na Bíblia, mas é orar de coração, porque a oração que Deus ouve é aquela que é de coração, né? Então, às vezes, naquilo também a gente tem que negar nós mesmos, porque a nossa vontade não seria de fazer aquela oração, a nossa vontade não era de olhar aquela pessoa com amor, ou compreensão, ou com bons pensamentos, mas quando a gente nega a nós mesmos, a gente vai e faz por amor ao próximo, a pessoa, né? Imagina aí você levantar 3 horas da manhã para orar por alguém. Orar por Martiane aí, né, que está com essa gripe miserável. Todo mundo levantando 3 horas da manhã para amar Martiane. E aí? Sacrifício, meu irmão. Tu levantar 3 horas da manhã, aqui, ó, já teve gente dizendo que não faria. Eu faria, viu, Martiane? Mas não vou fazer. Mas eu faria. Entendeu? Então, são coisas assim que parecem coisas bobas,
Mas aí a gente vai vendo que negar a si mesmo não é uma coisa fácil, não. A gente passou há pouco tempo aí por um propósito de jejum e oração aqui umas pelas outras. Não sei, não saí perguntando a ninguém, eu acredito que ninguém perguntou entre si, e realmente isso não vem ao caso, não interessa. Mas você jejuou pelo próximo? Você realmente orou? Você fez propósito por essa pessoa? Não sei, mas se você o fez, nisso você amou essa pessoa. Né? Esse trabalho foi um trabalho de amor. Não é uma coisa fácil, não é, entendeu? Jejuar por alguém que eu não tenho muita afinidade. Por quê? Ah, porque eu tenho que amar essa pessoa. Acabou. Jesus sacrificou, porque eu não posso sacrificar, né? Então, essa compreensão aí, não estou falando nem de você chegar a se jogar na frente de alguém para receber o balaço no peito e proteger a vida daquela pessoa. Não, vai muito mais longe, entendeu? De coisas pequenas que a gente não é capaz, às vezes, de fazer pelo próximo. Fala aí, dona Maria. O que eu queria dizer é assim, esse momento aí, né, de jejuar e orar pelos próximos, né, seria interessante se nós retomássemos aquela questão de toda semana, orar por um. Essa uma até era escolhida para fazer uma apresentação, ou não, mas que pelo menos essa oração nós fizéssemos, nós estabelecêssemos um dia para jejuar e uma semana para orar. Essa semana vamos orar por Lília e o dia que nós vamos jejuar, cada uma vai escolher o seu dentro da semana e vai jejuar por ela. É uma ideia. Beleza, dona Maria. Vamos voltar. Fique tranquila. A senhora vai ter muito que queimar aí suas pestaninhas em oração, viu? Fique em paz. Então, pessoal, só para a gente falar, ou melhor, vamos continuar com o texto, continuar. Verso 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí, essa história, pessoal, que a gente está falando aqui, essa questão de você manifestar esse amor, né? Você dispor desse seu tempo, dispor da sua vida para beneficiar outra pessoa, isso torna você discípulo de Jesus. Ah, não sou capaz de fazer isso. Isso torna você uma pessoa questionável. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhes respondeu: Para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por minha causa? E aí eu não sei se ele está fazendo aquele semblante irônico, ou se ele está um pouco irritado, se ele está rindo da cara de Pedro, se ele está simplesmente sério, não sei. Mas ele faz essa pergunta e com certeza isso ficou cortando Pedro quando o galo cantou. Tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. E esse negado, se Pedro ficasse calado, não passava essa vergonha, também acho. E ele, quando vai passar por essa situação, né, de negar 3 vezes, vocês veem que não foi nada de extraordinário. Ele só disse que não conhecia Jesus. Só isso. Parece pouca coisa. Dentro dele, ele não deixou de amar Jesus, ele não duvidou que Jesus era o Messias, entendeu? Dentro dele tinha um monte de coisas boas a respeito do Senhor Jesus. Mas, na prática, ele disse que não conhece esse homem, não. Tá doida? Tô fora, hein? Então, com essa conversinha aí mole, ele negou Jesus. E não fosse a misericórdia do Pai, né? Não fosse a própria misericórdia de Deus,
não fosse o Espírito Santo colocando dentro desse rapaz o dom do arrependimento, certamente ele daria uma de Judas, né? Aquilo deve ter ardido dentro dele de uma forma absurda. Ele foi, nesse momento, ingrato, tá? Ele foi falso, ele traiu. Quando a gente tem uma boa índole, esse tipo de comportamento nosso fica martirizando o nosso pensamento. Poxa, eu não devia ter feito isso. Poxa, por que eu fiz isso? Isso deve ter perturbado também muito o Pedro, tá? Mas ele chorou amargamente, porém buscou arrependimento. Não ficou lá se culpando. Ele foi buscar arrependimento, tá certo? Ele foi buscar conserto com Deus. Acabou, errou, caí, pronto, a bola para frente, é daqui para frente. Quando houve a oportunidade, ele foi buscar conserto com Deus. Judas poderia ter feito a mesma coisa. Que droga, fiz uma besteira muito grande. Né? Não era para eu ter feito isso, ele de fato é o Messias. Tem que ser do jeito dele e não do meu. Eu não entendo tudo que ele falou, mas ele é o Messias. Se ele falou, está dito. Ele não fez isso, infelizmente, e tem muita gente que faz isso nos dias de hoje. Falava com vocês aqui outro dia, né, a respeito de uma pessoa que estava pensando, poxa, eu quero sumir, né? De vez em quando bate a vontade de sumir, a falta de esperança. Por quê? Porque não conhece o Senhor Jesus, né? Não conhece o dono da esperança. Falava outro dia com outra moça também, ela chegou e ela teve desejo de suicídio, eu acho que ela tentou, na verdade, ela tentou. E ela chegou e foi no médico, né? O pessoal do mundo não tem Deus, foi para o médico. O médico chegou e disse que era sintoma de depressão, e o médico disse, olha, você vai ficar deprimida, essas situações podem ocorrer mais uma vez, tá? Você, de forma recorrente, pode passar por essa situação de novo, de desejar, de ficar deprimida e desejar morrer. E eu falava com ela que eu tinha tentado suicídio, eu nem sabia desse detalhe dela, e ela chegou, mas Ilha, você não tem medo de que isso aconteça com você de novo, não? Eu falei, não, não tenho medo nenhum, por que eu teria medo disso acontecer? E você via nos olhos dela uma esperança sendo acendida. Aí ela começou a chorar, porque o médico disse que essas coisas podem acontecer com a gente. Eu não, com a gente não, se você quiser que aconteça com você, o problema é seu. Mas não acontece com a gente. Acontece com aquele que não tem Deus dentro de si, com aqueles que não compreendem o propósito de Deus para si. E aí a pessoa tem uma vida tão vazia, tão vazia, tão vazia, que aí prefere se matar. Fica lá com suas culpas, né? Perturbando o juízo. Eu mereço por isso, eu mereço, né? E ela carregar muitas culpas, desnecessariamente, né? Quando vem Jesus, Jesus vem para tirar todo o peso, né? O fardo dele, o jugo dele é leve e suave. Enfim, pessoal. Cristiane, pode falar. Eu acredito que Pedro, ele falou aquilo que ele teria coragem de fazer naquele momento, né? Porque ele era sincero, ele amava, ele acreditava, e ele via o Senhor Jesus como Senhor e Messias, né? Ele acreditava. Só que ele não tinha o Espírito Santo, né? Às vezes eu fico pensando, tipo assim, vamos botar... Às vezes a gente sai para evangelizar. Poxa, a gente vai evangelizar em cada lugar, Senhor. A gente está no meio daquele povo armado, tanto os bandidos como os policiais. E a gente não tem medo. Não tem nenhum medo de estar ali naquele meio. A gente entra a gente vai dentro da coisa lá, a gente está ali no meio. Se estoura alguma coisa ali, é tiro para tudo quanto é lado. Mas a gente não tem medo. E eu ainda tenho uma certeza de que se houvesse, que eu tenho certeza que Deus ele não permite, de ter um tiroteio, nenhum de nós seríamos atingidos. Porque Deus ele protegeria. Mas por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa força, que nos dá coragem e que nos dá esse discernimento que, no entanto, era o que Pedro não tinha. Mas também, quando ele recebeu, minha filha, ele foi lá e fez a festa. Pois é, e fez toda a diferença. Eu quero falar com vocês mais um pouquinho sobre essa glória, né? O glorificar do Senhor Jesus. Abre em Isaías, no capítulo 49. Eu achei essa passagem aqui bem interessante. Vamos acompanhar aí junto. Isaías 49.
A gente já leu essa passagem algumas vezes. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Povos de longe, gentios. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde, tenho trabalhado inutilmente, gastei as minhas forças, todavia, o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Bom, aqui a gente pode ver Isaías fazendo uma alusão ao Senhor Jesus. E a glória dele vai ser tal, o glorificar dele vai ser tal, que os reis e os príncipes o adorarão. Então, aquelas pessoas melhor conceituadas, aquelas que, em princípio, não precisariam de mais nada, porque elas já têm tudo, vão reconhecer que elas precisam de Deus, vão reconhecer que precisam de Jesus, precisam desse Salvador. Então, a glória do Senhor Jesus é o que está por vir, né? E a gente já vê isso agora, mas o que está por vir é muito maior. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa, algum entendimento? Fala aí, povo lindo. Cristiane? Fale aí, Cristiane. Eu quero falar um pouquinho sobre o glorificar a Deus. Uma coisa assim que me chama muita atenção é que o Senhor Jesus, desde quando ele começou o ministério dele, apesar de que ele já glorificava o nome a Deus, até com o comportamento dele, né? Mas quando ele começou o ministério dele, a pregar, a fazer os milagres, ele sempre deixou claro que era através de Deus que ele fazia aquilo. Então, ele sempre glorificava a Deus. Quando as pessoas perguntavam a ele, Senhor, ele está paralítico, assim, ele está cego assim, isso é um pecado, sei lá, qualquer coisa que perguntasse ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não dava honras ao diabo em nenhum momento. O Senhor Jesus falou assim, não, é porque ele fazia a vontade do diabo, não, é porque o diabo fazia isso. Nunca, nunca. Mas o Senhor Jesus sempre falava e manifestava o poder de Deus. Não o diabo. O Senhor Jesus não dava glória ao diabo. Então, o que acontece? Quando a gente vê os testemunhos na igreja, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É para exaltar o que Deus fez na vida daquela pessoa. O testemunho não é para mostrar o que a pessoa vivia na mão do diabo, mas para glorificar o que Deus fez na vida do diabo. Aí, às vezes, tem uma coisa assim que sempre é uma coisa assim que eu, particularmente, não concordo muito, assim. Sabe quando a gente vai evangelizar, aí a gente está ali, está pregando, e tem 6 pessoas. Das 6 pessoas, 4 aceitou. 4 pessoas aceitaram a palavra, pregaram o jornal, pediram oração, mas 2 não. Só que quando, às vezes, a gente está voltando, se comenta o quê? Não as 4 pessoas que aceitaram a palavra, mas se critica as 4 pessoas, as 2 que não aceitaram. Só que nisso, a gente está dando honras
ao que o diabo fez e não está glorificando a Deus por aquelas 4 pessoas que aceitaram. Ou antes, quando uma vez eu fui no hospital, meu Deus do céu, fui fazer evangelização no hospital e estava lá criança, né? Que a pior parte é quando você vai na ala das crianças. E aí eu conversando com a mãe e tal, porque que Deus ia curar a filha dela e tal. Aí ela falou assim, ai, que Deus, que nada. Aí eu fui e falei assim, mas você está falando assim que Deus fez isso, mas o que você tem feito para Deus? Sério, gente, diante de Deus, eu achei que eu ia apanhar. Sério, eu saí, porque a enfermeira mandou a gente sair. Eu dei as costas para ela, mas eu estava esperando um tapa nas minhas costas, porque a mulher ficou muito revoltada. Então, quando nós saímos daquele hospital, eu não tinha que falar o que aquela mulher fez. Eu não tinha que glorificar o que o diabo fez, mas eu glorifiquei o que Deus ele fez em tantas outras pessoas que aceitaram a palavra. Consegue entender o que eu quero dizer? O glorificar a Deus. A gente tem que aprender a glorificar as coisas boas. Vou dar outro exemplo que nós temos que vigiar. Trabalhamos o dia todo, nós fomos para o trabalho, almoçamos ou voltamos, não aconteceu nenhum acidente, nós não sofremos nenhum atentado, está todo mundo bem e saudável, mas se acontecer uma coisinha ruim, é o que a gente chega em casa e vai contar. Consegue entender o que eu quero dizer? Eu tenho que glorificar a Deus e agradecer, porque eu já estou em casa e voltei, eu trabalhei. Aquela parte ruim, se eu precisar de uma orientação, eu falo, senão eu não tenho que glorificar o nome do diabo em nada, e sim só o nome do nosso Deus. Boa, bacana, Cristiane? Muito legal o que você falou. Fala aí, Maiana. Na hora que vocês começaram a comentar sobre os discípulos duvidar, sobre quem seria o traidor, na minha Bíblia não está escrito assim, mas traz na memória que a gente não tem que se preocupar com as atitudes dos outros, que era um momento que eles estavam fazendo certo, como naquele filme. Sou eu o que me leva a isso, porque eu sou humana. A minha humanidade sempre vai me levar a cometer erros. Quando Pedro fala que ele vai morrer, não foi empolgação. No momento ele foi sincero. Só que o Senhor Jesus fez isso, deu essa cortada nele justamente para lembrar, poxa, esse momento aqui você está falando que vai fazer isso, mas dependendo da situação, você pode mudar a sua reação. Então, se eu não busco observar o que está dentro de mim, o que eu quero, eu vou observar o erro dos outros, eu quero saber se os outros vão fazer, eu esqueço da minha parte. É quase como cair no comodismo, eu já estou salva. Não. Eu vou ser salva para sempre? Não, você vai ser salvo se você permanecer, se você sacrificar. Até a questão do diabo querer matar Jesus. Uma semana atrás eu estava pensando sobre isso. Ele, de todo jeito, ele sabia que o Senhor Jesus ia morrer. Só que ele queria que o Senhor Jesus morresse sem obedecer ao Pai. Tanto que até no último momento, ele colocou aqueles 2 ladrões lá na cruz, um de cada lado, um aceitando, se arrependendo, e o outro ali ainda para colocar dúvida, para fazer gozação. Então, é o que está dentro de mim, é o que estava dentro do Senhor Jesus, é a certeza de que o que ele veio cumprir, e o que ele veio fazer, ele cumpriu e cumpriu bem. No meu papel, onde Deus me chamou para servir, eu tenho que ter consciência que eu tenho que fazer aquilo bem. Eu tenho que estar constantemente me vigiando, procurando tirar de mim a sujeira, apontar cortar as arestas. E nesse momento aqui eu vejo como reflexão, porque desde o 11, na verdade, quando o Senhor Jesus começou a dizer que quando o pessoal fosse pregar, que iam duvidar porque duvidou dele, o Senhor Jesus já estava dizendo, vocês vão ter que ser fortes. Vai ter momento que sua fé vai ser provada, vai ter momento que eles vão querer te agredir, mas em todos esses momentos Deus vai livrar. Vai chegar uma hora que vai ser só você realmente Deus. Que foi quando o Senhor Jesus estava lá só. Mas o Senhor Jesus teve uma base bem sólida, de acordo com o que ele ouviu e aprendeu do Pai, e ele conseguiu resistir. É aquele negócio que Paulo fala, acho que é Paulo, né? Antes da Santa Ceia. Examinar o homem a si mesmo. Se eu me examino, se eu me conheço, as investidas do diabo não vai ter tanto efeito na minha vida.
pode até dar uma balançada, porque por causa da minha carne, mas não vai me derrubar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho que buscar essa comunhão, como a senhora falou, buscar fazer as coisas de Deus de acordo com as coisas de Deus, de acordo com a vontade dele. Eu li algo e me perdi nos meus pensamentos. A confiança. Deus confia na gente, só que a gente sabe que a gente é falho. A autoconfiança causa esses problemas, porque se eu me colocar na dependência, saber que eu sou falha, que eu posso errar, eu vou buscar mais da misericórdia de Deus e vou buscar estar mais atenta, porque muitas vezes o diabo não quer colocar a gente em pecado, ele quer colocar a gente no comodismo. Ele não vai se importar de você cometer aqueles pecados bem graves, não. Você se acomodou com uma situação, é pior do que o pecado, porque se você está em pecado, você vai lutar para sair dali. Mas no comodismo, não, o que eu estou fazendo está bom assim, e a pessoa não vai percebendo que a fé dela está se esgotando, a comunhão dela com Deus está indo, e nas outras, quando Jesus ainda estava falando da Santa Ceia, nos outros livros, o Senhor Jesus fala que é para fazer em memória dele, se eu não me engano. E tudo que eu faço, tudo que a gente tem que fazer é em memória do Senhor Jesus, por quê? Porque ele deixou o exemplo. Então, como eu vou fazer as coisas relaxadamente? Eu sou uma pessoa que, se eu não for fazer uma coisa, eu não me comprometo. Eu não me comprometo porque a própria palavra de Deus diz, se você deu a sua palavra, nem que você sofra as consequências, você cumpre. E é uma coisa que realmente me chateia isso. A pessoa dá a palavra dela para mim e não cumprir. Isso me chateia, porque se eu fizer alguma coisa, nem que eu me prejudique, me lasque em banda, eu vou cumprir. E porque eu quero ser boa, porque muitas vezes as pessoas fazem, não para mostrar para Deus, mas para mostrar para o homem. E não é isso, é em memória do Senhor Jesus, é mostrar que o que ele veio fazer por todos, mas inclusive por mim, está valendo a pena. Eu não posso mudar o pensamento dos outros, mas eu posso influenciar os outros. Eu posso ser o exemplo que o Senhor Jesus falou, o exemplo que ele está dando aqui e que ele quer que a gente seja. É ser o espelho para as outras pessoas. Eu ia falar outra Beleza. coisa, mas eu esqueci. Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário? Não, ninguém? Então tá bom. Vamos encerrar por hoje. Quem é que faz a oração de encerramento? Vamos lá, pessoal, o tempo está passando. Eu faço. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais uma meditação, aliás, por mais um dia que o Senhor nos fez bem, que o Senhor nos guardou. Meu Deus, nos dá, Senhor, essa condição de estar atenta, vigilante ao seu querer, à sua voz. Que o Senhor venha falar cada vez mais com a gente. Que tenhamos essa sabedoria de escolher te servir, não por imposição, mas por amor. O amor sacrificial, meu Pai, o amor a Ti, o amor às Tuas almas. Não permita, meu Deus, que as investidas de Satanás venham ter sucesso sobre nossa vida, venha ser bem efetuada. Não, Pai. Nos permita estar atento, aliás, não deixa com que a gente se afaste da Tua presença. Que o que tem em nós, Senhor, seja substituído pelo que há no Senhor. Que o Senhor venha tirar da gente tudo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor. Que o Senhor venha nos lapidar cada dia mais. Que dentro de nós, meu Deus, haja o teu querer e o teu espírito. Que o Senhor venha com o seu poder sobre aquelas que ainda não te têm, sobre aquelas que ainda não te conhecem. Que as que ainda não tiveram, meu Deus, uma experiência com o Senhor, que elas venham ter. E que essa experiência, meu Pai, venha ser o combustível para fazer com que elas busquem cada vez mais o Senhor. Que nesses momentos, meu Pai, o Senhor venha nos fortalecer naquilo que a gente ainda é fraca. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, meu Deus, que continuamos aprendendo uma com as outras e uma exortando as outras, meu Pai, que a gente possa crescer em espírito, crescer em comunhão com o Senhor e crescer em comunhão com os demais. Que possamos amar ao nosso próximo como o Senhor nos amou. Que possamos continuar, meu Pai, o legado que o Senhor deixou aqui na terra. Que os celeiros do Senhor sejam fartos, meu Deus,
e que a gente tenha participação nisso com cuidado de não perder as nossas almas. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos usar cada vez mais, Senhor. As nossas vidas te pertencem, o nosso livre-arbítrio a gente entrega em suas mãos. Então, que o Senhor faça em nós segundo a sua vontade e o seu querer. Que o Senhor tome conta da nossa família, que o Senhor venha, meu Pai. Assim como o Senhor um dia teve misericórdia da gente e nos trouxe para a tua presença, que assim também seja com eles, meu Deus. Não importa o que o Senhor vai ter que fazer, não importa o que eles vão ter que passar, meu Pai, desde que a alma deles seja salva, para a gente já vai valer a pena, meu Pai, vai valer mais do que a pena, porque o nosso alvo principal é esse, é a salvação. Meu Deus, que o Senhor venha visitar os que estão doentes nos hospitais, que o Senhor venha visitar, meu Pai, aqueles que precisam de cura, os que precisam de libertação, que o Senhor venha agir, meu Deus, de acordo com a necessidade de cada um, segundo a tua boa vontade. Toma, meu Pai, tudo em tuas mãos, nós te agradecemos por mais esse dia, entregamos, meu Pai. O dia que vai se iniciar também em tuas mãos, que seja segundo a tua vontade, meu Pai. Nós aceitamos a tua vontade e o teu querer. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só.